Milhões de pessoas se acham fracassadas e outras milhões morreram se achando fracassadas só por causa de um falso conceito a respeito de realização pessoal. Queridos, tem coisa que os líderes não contam. Essas milhões de pessoas são fracassadas apenas por se acharem fracassadas. Sabe por quê? Elas deixaram de calçar o próprio sapato para querer calçar o sapato do outro. Olha só, quando Davi quis enfrentar o gigante Golias, que afrontava o povo de Deus, então o rei Saul falou: então você vai usar minha armadura, viu, Davi? A armadura do rei super segura, mas quando Davi vestiu uma armadura não era o tamanho dele. Davi se sentiu esquisito, ele não estava acostumado a lutar com aquele tipo de armadura. Ele venceu um leão, venceu um urso, né, com a fé em Deus, usando estratégias, né, habilidades e até mesmo a sua funda, né, o seu bodoque, por assim dizer. E agora Davi estava todo esquisito naquela armadura e ele teve que tirar para enfrentar o gigante da forma, com as ferramentas que ele estava acostumado a usar. Queridos, muitas pessoas são fracassadas só porque se acham fracassadas, porque elas tentam calçar o sapato do outro. Líderes que talvez ensinam um caminho do sucesso que ele alcançou, mas existem segredos aí, queridos. Nem todo mundo vai ocupar aquela posição. Cada pessoa tem uma posição a ocupar nesse mundo, e por ser uma posição humilde, não quer dizer que ela não seja importante. Olha, José e Maria, eles eram pobres. Você quer saber a verdade? Se José deixasse de trabalhar um dia, começava a faltar as coisas dentro de casa. Era só o sábado mesmo que ele parava, né? Porque ele era judeu. Mas a história é real, José e Maria eram pobres. Queridos, no entanto, eles cumpriram um grande papel como pais terrestres, né, de Jesus aqui, né? Então, veja bem, aquele moço que acompanhava Elias, a Bíblia só diz que era um moço, não é? Mas só a diferença que aquele moço fez na história toda, não é? Era apenas um moço, mas e daí? Queridos, a posição que nós ocupamos nesse mundo, só nós podemos ocupar. Muitas pessoas, milhões de pessoas são fracassadas só porque se acham, porque elas acham que deveriam ocupar outra posição e acaba deixando de cumprir o seu papel naquela posição porque elas acham humildes. Queridos, ninguém pode ocupar a posição de uma pessoa, a sua posição. E ela não é menos honrosa porque você é pobre, porque é a posição de um servo, seja lá qual for o seu papel. Cada pessoa tem uma função aqui na Terra. E essa vida aqui é tão passageira. Tão passageira. Já pensou? Tem líderes que transmitem a ideia que todos devem chegar ao topo, todos devem chegar ao topo. E sabe o que acontece? Muitos são alimentados e sustentados, enriquecidos, com essa ilusão desses milhares que acham que tem que chegar ali onde ele chegou. Não funciona assim, queridos. O topo de uns não é o mesmo topo de outros. Enquanto milhares, milhões estão querendo chegar no topo de alguém que ele acha que está no topo, que não conta todos os segredos. Sabe por quê? Não conta todos os segredos. Sabe que muita gente chegou lá, teve um padrinho. Muita gente chegou lá porque Deus quis que ele ocupasse aquela posição. Olha a posição de José. Se tornou governador do Egito, não é? Porque Deus quis. Mas teve outros servos que não ocuparam a posição de José. Mas João Batista, por exemplo, foi o maior dos profetas. E olha a situação de João Batista, morrer decapitado, a cabeça rolando numa festa de bêbados. Isso é honra. Honra foi Elias subir, né, para o céu numa carruagem de fogo, como, né, todos acreditam. A Bíblia diz que passou essa carruagem, Elias foi arrebatado, tudo bem, mas foi uma honra, né? Queridos, cada pessoa tem a sua posição nesse mundo. Vamos entender qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é o nosso lugar, não é? Deus, ele não é injusto, ele preparou cada um para o seu lugar. Quer saber uma realidade? Tem pessoas que poderiam até se tornar mais prósperas, mais ricas. Eu conheço uma,
e ela fala assim, não, eu estou bem aqui, eu não quero me incomodar. Você sabe que riqueza ela é boa, mas ela é incômoda, ela é problema também. Quanto mais posses, você entendeu? A Bíblia fala, inclusive, que o doce é o sono do trabalhador, mas a riqueza do rico não deixa dormir. Essa é uma situação, né? Por causa do quê? Das dores de cabeça que ele tem, com tanta gente, tanto funcionário, enfim. Queridos, e não é para todo mundo ocupar aquilo. Nem todo mundo suporta, tem pessoas que terão um infarto se ocupar o lugar de outras que carregam um fardo pesado, e as pessoas às vezes pensam que é só riqueza. É igual a vida de artista, né? Viajando, riqueza, nem todo mundo aguenta aquela vida só na estrada praticamente. Então tem muitas coisas que não é contada pra gente, não é? E Salomão, ele disse também o seguinte: se você esperar pelas condições perfeitas, nunca conseguirá fazer nada. Eclesiastes 12:4. Então, esses que tiveram sucesso, eles não esperam condições perfeitas, e não pense que eles não têm BOs também, porque eles estão no topo. E o topo, queridos, cada um tem o seu topo. Eu acho que você entendeu esse recado, mas pode ser apenas o começo de um conceito muito importante para que cada um entenda que o topo é o lugar que cada um deve ocupar, é o seu lugar, não o lugar de outro.